Gostaria de Eu gostaria prosseguir. de prosseguir com o nosso programa e chamar então o Dr. Ronaldo Carvalho Araújo. Dr. Now I'd Stephen, like to invite Britton, Dr. Ronaldo para Araújo coordenar, and então, a Dr. próxima Stephen sessão Britton do to nosso coordinate the next section. Então, vamos passar para a sessão So número now, let's start section number intitulada 1. Para onde caminhamos? Where are we heading? O primeiro Or where do we palestrante que eu go? gostaria de chamar And the first é o Dr. speaker Alan Williams. is Ele é Dr. diretor Alan Williams. do He is Laboratório Director de Genética do of the Esporte Sports da Genetics Universidade de Laboratory of the Manchester University Metropolitan University do Manchester Reino Unido. Metropolitan University in the United Kingdom. Okay, thank you very much indeed. Thanks so much to Ok, the muito organisers obrigada. for all their Obrigada hard aos work. organizadores por todo o It's a trabalho que Great fizeram. honor to be here. É uma honra to be estar asked to come here aqui e and ser speak. convidado It's para quite ser a unique symposium, palestrante. I Eu think. sei que é um simpósio muito I'm going to importante. talk about genomics as Eu a vou falar practical sobre a tool genômica como uma ferramenta sports, which I prática nos guess is sort esportes, of addresses mostly the que eu last acho few minutes que of Professor Bouchard's talk. responde ao I que just o put a professor tagline on Bouchard there, falou "Have nos we últimos reached the minutos da starting sua line?" So palestra, e eu have we coloquei reached the uma, point? Do we uma know outra enough frase ali. about Será que já chegamos sports à linha de genomics that we can partida? Ou será que já use sabemos it, o suficiente sobre in genômica para os sport esportes? Será que já with podemos athletes? usar a genômica com os nossos atletas? If you're anything like me, you'll be Se vocês são absolutely como eu, fascinated vocês by devem ser the amazing fascinados performances of elite athletes. So pelas this is performances Patrick dos Macau from Kenya, atletas de breaking the elite. world Esse é o Patrick marathon Macau, record. que year, quebrou o recorde 2 hours, mundial no 3 ano minutes, passado, 38 2 horas, seconds in 3 Berlin. minutos e Absolutely 38 segundos em Berlim. Sometimes Fenomenal. I kind of break it down to Às vezes I think eu how I would do if I was to me race pergunto against o que eu an athlete like faria that. se eu You know, fosse correr, competir play com rugby. ele, porque eu jogo you need a bit of rugby. endurance, a bit of Rugby strength, tem um bit of pouco de speed, a bit of power, a bit of resistência, everything. força, I potência, played some- I played a velocidade. bit of professional rugby in the Eu past. joguei I'm um too pouco old de now. profissional no I passado, still mas agora eu estou play, and velho I'm demais, probably mas one eu of the ainda fittest players in my jogo team. e eu acho que eu sou um que está melhor, um dos com This melhor runner, condicionamento no meu time. each 100 meter, Este break down the whole corredor, time, each 100 a cada meters takes 100 about metros, 17.5 ele seconds. demora cerca de So a 17 lap of a 400 meter segundos. track, he does Então, about 70 uma seconds. volta em cerca I de could probably 70 stick with him for segundos, maybe, eu on a acho que eu good day, consigo 500 or acompanhá-lo em 600 um bom meters, dia por and then I'd be 600 ou completely 500 spent. metros e depois eu vou estar totalmente Or put it another way, esgotado. if I was to try and do the whole marathon, Mas se eu estivesse correndo I'd uma probably take about 4 maratona, hours, I eu would levaria guess. acho I've que never run that 4 far. horas. Eu nunca corri uma so I distância probably tão have about longa. 50% of what he can do. Então eu acho que eu consigo fazer cerca de 50% do que ele faz. Unlike me, he has a very E low body diferente mass. de mim, ele tem uma massa He's, corporal bem baixa. I'm sure got a very well developed Tenho cardiovascular certeza que system. ele tem um sistema cardiovascular muito bem Got extremely high desenvolvido. percentage of Ele slow tem uma twitch alta muscle fibers in his porcentagem de legs, fibras de high contração calorie lenta nas supply, suas high pernas, concentration of alta mitochondria, concentração de high enzyme mitocôndrias, activity for aerobic metabolism and so on. alta atividade enzimática, alto metabolismo e etc. We can go to another extreme. This is Podemos ir para um outro chap some people might extremo. recognize from the Algumas pessoas 1970s. His reconhecem name ele is dos anos Vasily 70. O nome dele é Alexeyev from Russia. He was Vassily an Alexeyev, icon da of weightlifting Rússia. at Ele the era time. um ícone One do of those halterofilismo athletes naquela sort of época. was recognized Um beyond dos his own atletas sport, que era sort of widely reconhecido além do sort seu of próprio appearing on the fronts of esporte. Então ele magazines and things aparecia like nas that, known as the revistas, strongest man in the world. conhecido como o homem mais forte do He could mundo. do the clean and jerk exercise, which he's Ele doing conseguia there. fazer esse His, exercício aqui, que se chama world Clean and record, Jerk, que o recorde was mundial dele foi 256 256 quilogramas. I mean, again, I compare it to myself, and I'm one of the Comparado a strongest mim, rugby players in my novamente, team. eu sou um dos jogadores de I can rugby do mais about fortes do meu 110 time e eu kilograms faço on a cerca good de day. 110 se eu estiver num bom which I'm quite dia. proud of. E eu tenho But bastante so I'm orgulho about disso. 30 to 40% of Ou what he seja, can do. 30 ou 40% So do they're que ele absolutely fazia. phenomenal. Então ele também é And fenomenal. very different physiology in Alexeyev E here a than in, fisiologia aqui the do marathon that we Alexei just é bem had. diferente do maratonista que eu acabei de Alexeyev mostrar. actually was O quite Alexei, unusual na in elite verdade, sport era in bastante that incomum nos when he esportes was de winning elite, things, porque he quando was ele so far vencia, above some of his ele competitors. estava He tão won longe things dos, really quite comfortably. dos rivais, ele you ganhava know, as coisas which com obviously doesn't conforto, happen com in uma elite margem de sport. Often sport conforto. is Isso about não fine acontece margins. geralmente I know nos that's not an esportes. original Geralmente as comment, margens but, são bem I'm gonna estreitas pursue entre it os anyway. atletas, mas com ele não era assim. These two swimmers are Esses finishing dois the 100 meter nadadores estão butterfly at the terminando o 2008 borboleta, 100 metros Olympics in borboleta Beijing. na Olimpíada de And Michael 2008 Phelps on the em left Beijing. is Michael winning Phelps, by à esquerda, está 1/100th of a ganhando second por um from his centésimo de third competitor on the segundo right. do segundo colocado. There was a bit of a gap then to the third place swimmer, and then Havia uma that third distância place swimmer, the bronze medal razoável winner, para o terceiro won by lugar. 1/100th of a second from the fourth place finisher. E o terceiro So, ganhou in elite também de um sport, centésimo we de all know segundo that na quarta. sometimes Então nós it comes sabemos que no down to esporte very, de very elite, fine às vezes margins. nós estamos falando de And I've margens been to muito kind of, pequenas entre os concorrentes.
debates about the factors E eu não involved vou in elite sport and debater what os makes a winner. fatores envolvidos no esporte de elite, o que torna um atleta um vencedor, porque envolve um pouco de psicologia. Alguns psicólogos diriam, não é apenas genética, não é apenas fisiologia, mas sim a vontade de vencer e a psicologia, e eu acho que todas essas coisas são muito importantes, é claro. Mas olhando por outro lado, se esses atletas têm a mesma motivação, ou mesma preparação psicológica, com certeza é a fisiologia que vai fazer a diferença entre o vencedor e o perdedor. E se eles treinam da mesma forma e têm a mesma dieta, também temos que chegar a uma outra razão que resulta nessa pequena diferença, que significa uma medalha para um e não para o outro. There are some other great kind of examples, Há outros maybe, exemplos, case studies, outros perhaps a better phrase, estudos de of caso, the amazing physiology in dessa elite sport. fisiologia impressionante nos one example. esportes de Miguel elite. Indurain Esse é won um the Tour de exemplo. France 5 Miguel times in the Indurain 1990s. ganhou o Tour de France 5 vezes nos anos It was 90. sort of widely reported in the media, at least, that Ele his saiu resting bastante na heart rate mídia was porque a about taxa de repouso 28 dele era beats per cerca de minute. 28 batimentos that is por just minuto. phenomenally Ou low. seja, é It's muito a baixo. huge stroke volume. And the capacity to increase Mas ele, cardiac então o output sistema during exercise for him de is aumentar greater o than any of débito his cardíaco competitors durante o because of that exercício era amazingly muito low boa, resting justamente heart por rate. causa dessa taxa de frequência cardíaca de repouso. These are some data published in 2005 Esses são about alguns an dados elite rower from publicados the em UK. 2005 sobre um remador de elite do Reino He's not named in Unido. the paper, but Não I tem o nome understand that dele it's, no artigo, Sir Matthew Pinsent, mas eu acho que é Matthew Pinsent, won gold medal at que 4 ganhou a consecutive Olympic medalha Games. de ouro em 4 And, Olimpíadas I'll consecutivas. just draw attention to this value just Então before vejam the esse valor Sydney Olympic Games in logo antes 2000. das his Olimpíadas de VO2 Sydney em peak during 2000, rowing, o VO2 máximo was dele measured at durante 6.76 a prova liters per era minute. The 6,76 average young man litros may have por a value minuto. around Em um 3.5 jovem of those comum, units. nós temos So these, 3,5. some of these elite athletes, they're not just Então, kind alguns of, desses atletas de they're not elite 10% better than the average, they're not 50% better. não They are estão a right 10 ou at the 15% extreme acima da of média, mas human estão nos physiology. extremos da fisiologia humana. And the question that obviously arises is, E well, a how much of questão that que can be surge é quanto down to genetics and how disso much of it is pode down ser to other things. atribuído à And genética e a outros the- fatores. Again, Professor Bouchard has Então, como o professor Bouchard explained partly earlier in explicou his talk, na sua that comes down palestra, to the only way you can really precisamos assess saber the se size of podemos the genetic influence is avaliar by o doing the kind tamanho in da humans is influência to do genética either twin studies or fazendo wider family estudos em studies. humanos, como I'm aqueles com gêmeos ou com summarizing several famílias. here. Então, eu estou resumindo muitos desses estudos and, aqui. So one that was the kind of ones that have been talked about already today. Que já foi I focus around mencionado here with hoje. something around the 50%. Vamos falar mais ou menos dessa hereditariedade de 50% na absorção máxima de oxigênio antes do exercício e depois da mudança. E eu vou chamar a atenção para esse estudo aqui embaixo, que foi feito no Reino Unido com gêmeos. E o fenótipo de interesse em relação à genética era a realização do indivíduo nos esportes. Então, era o nível atingido por muitas pessoas e gêmeos desses estudos. Então, tínhamos gêmeos idênticos, não idênticos, um número razoável de gêmeos, e fazendo uma avaliação das realizações nos esportes, eles chegaram a uma hereditariedade de cerca de 70%. That, of course, is at a population level, a group Isso é no level, nível populacional, nível de grupo, e é um an pouco individual difícil athlete, ver one um of the atleta examples I showed individual the pictures of a em moment alguns ago, desses and say exemplos how que eu much for mostrei them it's down to e dizer genetics and how quanto much para for eles them isso está it's relacionado à down to their training. genética You ou can't quanto really- está relacionado ao there's no treinamento. way of exactly Não há determining como that. determinar But I exatamente para very um much liked, atleta. a paper that's been published Mas this year, eu gostei in muito de um British Journal of artigo Sports publicado Medicine este ano by, na Tucker revista and Collins do Reino from Unido, South Africa, where they've tried de alguns to colegas da África do Sul. present a theoretical Eles model of tentaram how apresentar um modelo teórico nature and de nurture como a combine at the natureza level e a of the nutrição individual se combinam no and their nível performance. individual So here we've para got determinar a 6 performance. individuals, Então aqui nós temos and 6 this is the level of indivíduos performance in e whatever esse é o nível de sport you might like. performance, independentemente do And if you just take esporte. them from the bottom and go up, Se first at pegarmos the de bottom baixo here, para cima, essa before pessoa they aqui do any embaixo, training, they have antes do a low level treinamento, of performance, tem um baixo and nível de they train quite performance e hard, depois but de they haven't treinar reached em alta their intensidade ainda maximal não chegam genetic potential. ao seu potencial genético máximo. Even if they do reach that maximal E genetic mesmo se potential, they're chegar still well ao below some sort potencial of threshold genético máximo, of eles
ainda estão abaixo de um limiar para os atletas de elite. Se passarmos para esse aqui, essa pessoa não treina e o nível de performance está aqui. Se ele fosse treinar e se pudesse maximizar o potencial genético com treinamento genético, ele ainda ficaria abaixo do limiar dos atletas de elite. Podemos vir para cá e ver que essa pessoa aqui está fazendo tudo no estilo de vida dele para maximizar o potencial genético, que coloca ele dentro da categoria de atleta de elite. Mas eles não vão além disso, já chegaram ao potencial máximo. Muito bem para eles. Então, essa pessoa é a que tem o recorde mundial atualmente. Então, ele treinou muito, controla a sua dieta da forma correta e tudo mais, mas ainda tem mais potencial para ser explorado. Então, ainda pode melhorar. Ele pode ou não melhorar, dependendo do que fizer. Essa pessoa aqui está na categoria de atletas de elite, mas tem um pouco mais de potencial genético para realizar. E se ele fizer isso, ele pode ser o melhor, ou pelo menos o melhor de todos os atletas atuais, porque essa pessoa aqui não tem nenhum treinamento, que poderia até chegar mais longe. Ela tem um ponto de partida, um limiar de partida já muito alto, e pode atingir um nível muito alto em termos de potencial genético. Em VO2 poderia ser um 50 ou até um pouco mais de potencial inicial. E também tem a capacidade de ter uma grande resposta ao treinamento e poderiam ser o melhor atleta de todos, mas não estão treinando. Então essa é uma análise muito bacana de como a natureza e a nutrição se combinam para determinar o nível de um indivíduo. É muito legal refletir sobre isso. Eu acho que estamos passando para uma reflexão sobre pesquisa genética, e os artigos que eu vou me focar são aqueles que avaliaram as informações genéticas dos atletas, falando sobre os não treinados, quando são treinados, e um grupo de atletas de elite de diversas modalidades. Alguns colegas e amigos meus, Ildus Amitov e Olga Fedotskaya, da Rússia, eles compartilharam alguns dos seus dados não publicados que analisam a literatura que foi publicada até agora, a literatura que se foca nesses tipos de estudos em que atletas de elite são avaliados por componentes genéticos. Então, este slide mostra o número de artigos publicados desde 97 até a data de hoje. Cerca de 3/4 ou 75% das publicações ocorreram nos últimos 5 anos. Então, vemos aqui que este é um campo que está crescendo. Então, os dados das características genéticas dos atletas de elite estão crescendo, aumentando em volume. E estão crescendo muito nos últimos anos. Também me mostraram alguns detalhes que eles avaliaram nesses artigos. Categorizaram esses artigos em estudos de atletas especializados em força, velocidade e aqueles que se especializam mais em resistência. Então, há muitos dados aqui, eu não quero que vocês leiam tudo, mas aqui na esquerda nós temos os genes que nesses estudos que foram feitos até agora, esses são os genes que tiveram pelo menos uma associação com um dos aspectos dos status de atletas de elite. E, na verdade, uma parte da análise revela que apenas 6 desses 20 genes aqui, apenas 6 deles mostraram replicação. Isso ecoa também o que o professor disse na sua palestra. Uma replicação não é o suficiente, precisamos de mais replicações para criar mais confiança e aumentar o tamanho de amostra desses estudos. Um que se destaca como aquele que tem os dados mais convincentes é o ACTN3 e o polimorfismo 77 que está aqui. Nós vamos falar sobre isso amanhã e no outro dia também, então não vou falar muito agora. Nós vemos que há 11 estudos
desses pesquisadores em Rússia identificaram 11 estudos com um total de 1.350 atletas em que há uma associação positiva entre o status de atleta de elite em termos de eventos de força e potência em comparação a 4 estudos que compreendem cerca de 370 estudos que não mostram nenhuma associação desse gene ou nenhum diferencial ou nenhum alelo diferente sendo associado. Então, esse tem os dados mais convincentes. Este é o polimorfismo com os dados mais convincentes. E mesmo assim, como foi mencionado antes pelo professor, sobre o bias de publicação e estudos negativos que não mostram associações positivas e que nunca são publicados, então podemos dizer que esse número desses estudos que não mostram nenhuma associação, talvez possa haver mais dados aí que nós não sabemos. Não vamos ler tudo, esse é o slide equivalente para os estudos relacionados à resistência, atletas relacionados à resistência, que são categorizados como atletas de elite. Então, aqui nós temos 56 polimorfismos diferentes, mas menos de um quarto deles tem replicação correspondente. Então, nenhum deles, na verdade, mostra dados convincentes como aquele que eu acabei de mostrar do ACTN3 nos esportes de força e potência. Então, eu acho que a mensagem aqui é que os dados publicados nos perfis genéticos de atletas de elite não são convincentes, pelo menos por enquanto. Eu vou mostrar rapidamente, mas com a ACT3, isso foi uma publicação que já foi replicada, de 2003, e eu acho que é a mais interessante. O mais interessante são esses atletas com fenótipos XX. Aqui temos o grupo controle, e cerca de 15-20% desses indivíduos têm esse genótipo. Mas aqui vemos atletas do sexo feminino de potência, e atletas olímpicos de potência não têm esse fenótipo. Então, existe pelo menos um alelo ou alguma proteína que é importante para o nível de elite, na velocidade e potência. Sabemos que esse é apenas um de vários polimorfismos. Pode ser um importante, mas é um de vários que contribuem ao traço poligenético, que é a performance esportiva. Fizemos uma análise teórica que não envolve estudos em laboratório. Foi publicado há alguns anos, em que introduzimos o conceito de um score genotípico total. Outras pessoas chamam de outros nomes, que tudo bem, mas é a ideia de ter um único score ou um valor único que pode ser atribuído a um indivíduo e que engloba todas as suas predisposições genéticas a um tipo específico de desempenho. Isso transversal a vários polimorfismos relevantes. Então, nesse caso, haviam 23 que foram vistos na literatura, 23 polimorfismos que demonstravam alguma associação com um parâmetro relacionado à resistência. Então, demos um score para todos, entre 0 e 100, com base... Não em todos, são indivíduos hipotéticos gerados por computador, 1 milhão. Então, atribuímos um score entre 0 e 100, com base na frequência dos alelos numa população geral. O que vimos foi que a maior parte das pessoas, cerca de 95%, tem um score entre 37 e 65. O motivo de ter esse score parecido é que o 100 seria o perfeito, em teoria, seria um perfil genético perfeito para a performance de resistência, e o 0 seria o contrário. Mas não existe nessa população uma pessoa com a nota de 100, porque existem tantos polimorfismos diferentes envolvidos que mesmo se você tiver um grupo de alelos favoráveis desses genótipos, é um número tão grande que você, de alguma forma, vai receber alelos não favoráveis também.
Apesar de todos terem essa concentração parecida no meio, havia uma hipótese de que, na verdade, as notas de 70, 85 e 90 nessa escala são as máximas. Então você ainda pode utilizar esse conceito para distinguir os mais aptos do resto para certos tipos de performance. Nessa análise também sabemos que estamos pensando somente nos polimorfismos comuns, que se juntam e num perfil genético de um atleta de elite. Mas, claro, sabemos que existem outras mutações raras e poderosas que podem estar presentes em alguns atletas de elite que não são englobadas nesse modelo. O que tentamos fazer, então, foi colocar dados reais para analisar alguns atletas. Então, a nota que temos no eixo Y não é o mesmo que tínhamos anteriormente, mas o conceito é semelhante. Uma nota mais alta é alguém que está mais apto à performance de resistência, e os mais baixos que têm menos aptidão para isso. Nessa análise, verificamos 10 polimorfismos relacionados à resistência com base na literatura e em certos genes relacionados à produção de enzima, capilaridade. Esse foi um estudo feito com 1.400 atletas, 1.400 russos, e vimos que a média foi de cerca de 40 na nota. E temos diferentes tipos de esportes, mas que não eram diferentes do grupo controle. É o que nós esperávamos, porque estamos aqui selecionando polimorfismos relacionados com o metabolismo. Então, seguindo para a direita, vemos grupos de esportes mistos, como futebol, hóquei, rugby, coisas assim. Não são esportes de velocidade e nem de resistência puramente. Eles mostram diferenças significativas em relação ao grupo controle, em termos da sua predisposição genética para esses 10 polimorfismos. Seguindo para a direita, vemos grupos de atletas envolvidos em esportes de resistência e depois em competições de durações mais longas. Até no extremo direito, vemos essa coluna que tem atletas que têm o mais alto nível de competição e nas competições de mais alta duração, que têm notas de cerca de 80, que claramente são diferentes do grupo controle e dos atletas de potência. No entanto, o que nós não fazemos nessa análise limitada de 10 polimorfismos é distinguir entre os melhores atletas e compará-los aos que são bons, mas não a nível de elite, e comparado com os que, na verdade, apenas competem a nível regional, treinam por alguns anos e conseguem se destacar nesses padrões baixos. Sempre me impressiona ver a disponibilidade dos treinadores e cientistas de esportes têm nesse trabalho. A sua disponibilidade em tentar, em experimentar com cuidado um novo desenvolvimento que possa, talvez, melhorar a performance do seu atleta em uma fração de 1% que possa ser necessário. Eles estão dispostos a fazer isso, e a minha experiência no trabalho com eles é que eles são bem racionais e eles não fazem coisas que vão trazer problemas para os seus atletas, mas eles pensam sempre em como melhorar em relação aos seus competidores. Temos um exemplo que apareceu no site da BBC a respeito de novas tentativas, como utilizar esse tipo de vestimenta no aquecimento para manter o índice metabólico alto, para que eles não sofressem tanta fadiga na competição. E eles também estavam tentando
utilizar suco de beterraba, ou seja, um consumo mais alto de nitratos, que alguns estudos anteriores demonstravam em laboratório uma redução da necessidade de oxigênio para realizar exercícios em certo nível. Eu estou mostrando porque foi após alguns meses da publicação, isso era experimentado com atletas profissionais em competições internacionais e eles estavam tentando ver se isso dava alguma vantagem. Em relação à genética, se houver indício de que a informação genética pode trazer uma melhoria no manejo dos atletas de elite, seja em nível individual ou no nível organizacional, eu acho que os treinadores e os cientistas, pelo menos os que eu conheço, estão abertos e dispostos a experimentar e ver como isso pode funcionar. E os tipos de países, as partes do mundo em que isso normalmente ocorre e melhora a performance são os que têm uma base populacional maior. Então aqui temos uma lista da população mundial, temos a China e a Índia acima do resto, em seguida os Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Vemos a Rússia aqui embaixo e, ao fim, temos o Reino Unido, que tem cerca de 60 milhões de pessoas. Então, nesse tipo de país, e provavelmente é menos provável que os países abaixo desse nível são os países que têm a maior população e a maior participação nos esportes, que tem instalações apropriadas, treinadores e etc. Isso, em combinação com uma ampla base populacional e um nível organizacional, são os países que têm mais a ganhar ao adotar a genômica no seu manejo de atletas, na forma de selecionar os atletas e talvez em como esses atletas são treinados. Então eu tomei a liberdade de trazer 6 perguntas que podemos tentar responder a respeito de se a genômica pode ser utilizada como ferramenta prática nos esportes. A primeira pergunta é essa. Os atletas de elite têm perfis genômicos diferentes da população em geral? A resposta para mim é sim, com certeza. E isso vem de evidências genéticas clássicas, pelo menos. Os estudos iniciais que eu te mostrei, de gêmeos no Reino Unido, e sua capacidade de realizações nos esportes, que parecem estar influenciadas pela genética, sem analisar dados genômicos. Mas, além disso, haviam estudos, como eu mostrei, de outros grupos, principalmente um da Espanha, que mostram que quando você analisa certos perfis genéticos, cerca de 6 polimorfismos trazem uma diferença em relação à população em geral. Em princípio, a contribuição genética à performance de esportes significa, ou seja, isso traz uma influência na seleção e nas práticas de treinamento nos esportes? Para mim, a resposta é sim. Se a genética é um componente significativo, então com certeza podemos aprender algo aí. As pessoas que trabalham diretamente com o esporte, os treinadores, que estão procurando essa diferença de menos de 1%, se eles puderem ter mais informações a respeito de seus atletas individualmente e em nível mais alto, acho que isso sim trará uma diferença. Então, pelo menos do ponto de vista organizacional ou sistêmico, sim. A terceira pergunta. Temos a confiança, isso está relacionado à replicação dos dados. Temos uma confiança que os atletas de elite são diferentes da população geral em losses genômicos específicos? É difícil de responder, eu respondi sim. Mas em só alguns casos, no máximo a partir dos dados acumulados, que tentam
analisar diferentes desenhos de estudos, que tenham cuidado com os viés de publicação e etc. Então é um sim, mas só em alguns casos. Test question 4. A quarta pergunta é: podemos melhorar a seleção dos atletas para academias, para clubes, utilizando informação genômica que está atualmente disponível? Com base nas evidências científicas, eu diria que não. Eu acho que não podemos fazer isso no momento. A evidência que os dados genômicos fornecem, além do que vemos no teste nos testes de um atleta, em relação à sua absorção máxima de oxigênio, sua força muscular e todos os outros testes que são realizados, cada um desses índices tem um componente genético já incluído, seja no nível de baseline, como eles respondem ao treinamento que eles já fizeram antes. Então, no momento, existem evidências que, na análise de uma sequência de DNA, teremos informações além do que já podemos ver como treinador ou cientista de esportes que trabalha com atletas? Então, não. Então, acho que não tem nenhum ganho possível no momento a partir disso. E no nível individual? O treinamento de um atleta individual pode ser melhorado utilizando a informação genômica atual, ou seja, testando seus polimorfismos já conhecidos e aí modificando o programa de treinamento com base nisso? Eu acho que a resposta é não. Eu acho que isso não é possível. Se existe algum esporte que possa utilizar isso, provavelmente é um esporte em que você tem características fisiológicas diferentes sendo importantes aí. Então, por exemplo, jogando rugby, eu preciso ter resistência, mas eu também preciso ter algum nível de força. Então, são requisitos diferentes. O meu treinamento é dividido entre essas duas capacidades. E se houvesse uma forma de prever para um certo atleta que eles teriam uma boa resposta para um tipo de treinamento, mas não para um outro, então eu acho que talvez poderíamos dizer que ele deve se dedicar mais ao que ele está mais fraco para chegar a um nível de elite. Eu consigo ver isso em princípio, mas utilizando a informação genômica atual, acho que não, mas possivelmente no futuro. Não só isso, mas o atleta, no início da sua carreira, provavelmente já passou por um treinamento significativo, então você precisaria gerar evidências que essa informação genética influenciaria o treinamento tardio desse atleta, o que é muito difícil de fazer de forma experimental. Então a resposta realmente seria não. A última pergunta. Se vocês gostam da nutrigenômica ou alguma coisa assim, a dieta de um atleta específico pode ser melhorada através da informação genômica atual? Não, acredito que não. Não existe evidência que mostre que a informação genômica influenciaria a dieta recomendada a um atleta. Então, tínhamos 3 respostas sim, mas eram perguntas mais gerais. Mas chegando ao X da questão, ou seja, a mudança do que você vai fazer com o atleta no manejo deles com base na informação atual, eu diria que não. Mas para tentar chegar nesse nível, a pesquisa que precisaria ser feita seria aplicar as tecnologias para identificar não só polimorfismos comuns, mas estudos genômicos em geral, com abordagem que identifique variantes relevantes e coisas assim. Também precisamos de estudos funcionais para estabelecer vínculos mecanísticos entre genótipos e fenótipos, para ter alta confiabilidade no que estamos realmente analisando.
Temos que ter potência estatística, como mencionamos, força estatística, não só em estudos controlados, mas, como eu falei, nos estudos de caso controlados, colorações internacionais, provavelmente são a forma mais eficaz de realizar isso. E, além disso, eu colocaria isso, que na minha opinião, a pesquisa precisa ser realizada num nível bem específico num certo esporte, porque se você não analisa um esporte de cada vez, se você está agrupando esportes, mesmo que sejam esportes de força ou de resistência, você tem uma grande variedade de características fenotípicas nesses atletas. Então, se você juntar atletas de triatlon, corredores, ciclistas, você tem uma gama de características fenotípicas que estão agrupadas e você pode ter características genômicas por trás de cada um desses fenótipos. Então, isso torna tudo mais difícil quando você quer ter a força estatística desejada com um alto número, mas dentro de um esporte específico. Uma forma de fazer isso é tendo uma cooperação entre os grupos de esportes internacionais e também os nacionais de certos países. Eu acho que podendo fazer isso, eu estou sentindo que eu estou sendo um pouco negativo e pessimista, mas eu acho que eu realmente acredito que se pudermos fazer esse tipo de pesquisa, que é difícil, podemos produzir ferramentas para melhorar a performance em esportes. Voltando ao início, eu gosto de ver a performance impressionante dos atletas, eu sempre me impressiono, e essas performances podem ser ainda melhores através da aplicação de tecnologias genômicas, mas não nesse momento atual. Ok, vou parar por aqui. Obrigado. Eu não acho que você está sendo negativo, acho que você está sendo preciso, mas a pergunta que eu quero fazer é como você concilia esses 80% de score total do genótipo que você mostrou no estudo de 2009, num dos primeiros slides que você mostrou que nenhum dos estudos tinha sido replicado, ou muitos poucos, então sabemos pouco. Como você une essas duas coisas? Considerando outro ponto que você falou, que eu também concordo, que nesse tipo de estudo nós deveríamos avaliar esportes individuais. Então, volta para a pergunta que você fez antes para o professor Cuchado. Você fica surpreso? Desculpe, 80%? Sim, aquele score de genótipo, aquele score total no artigo de 2009 era 80%, mais ou menos 80%. Sim, no artigo de 2009. Então, você fica surpreso, considerando que são 10 livros e com base na literatura que você mostrou, esses artigos não foram replicados, você fica surpreso? Eu acho que há duas partes para a minha resposta. A primeira parte é que há apenas 10 polimorfismos naquela análise, então, na verdade, é mais fácil, matematicamente, é mais fácil ter uma nota mais alta com um número mais baixo de polimorfismos. Isso faria sentido. Então, se nós tivermos uma compreensão maior de quais polimorfismos nós deveríamos avaliar e nós avaliássemos todos esses, essa nota, esse score provavelmente iria para uma nota mais baixa. Então, não é surpreendente numa meta-análise ter uma nota de 80 para poucos polimorfismos. A segunda parte é se nós ficamos surpresos que nós temos diferenças claras entre os grupos. Essa é a segunda parte da pergunta? Não, acho que você já respondeu, que você não ficou surpreso com os 80%. Eu fiquei bastante surpreso com 80%. Eu acho que a diferença é exatamente isso, que com apenas 10 polimorfismos, já o artigo original fazia uma análise teórica de 23, então eu acho que é puramente matemático. Is there another question? Alguma outra pergunta? Okay.
No começo da sua palestra, você falou dos aspectos da motivação. Nós temos um modelo animal de Ted Garland com 50 gerações de seleção para a disposição de correr espontaneamente. E é uma divisão bastante ampla, baseada em hereditariedade. Você conhece alguém que está fazendo estudos tentando identificar aspectos motivacionais no nível genético nos seres humanos? A resposta mais fácil é não, não conheço. Então, apenas para expandir um pouco no tema, se a implicação da sua pergunta é se isso faz parte, por exemplo, dos atletas de elite, se eles têm um componente genético que traga mais motivação e disposição para fazer o treinamento, se esse é o caso, então, usando uma abordagem não baseada em hipótese, ou seja, avaliando todo o genoma e não apenas genes específicos, e se houver variantes dentro de alguns genes que influenciam isso, eles poderiam ser feitos usando esse método. Na minha opinião, eu acho que todos esses traços complexos, em algum nível, estão relacionados a variações genéticas interagindo com o ambiente, não incluindo a motivação. Informação. Alguma outra As pergunta? Perguntas podem ser feitas em português. Questions can be asked in Portuguese. They will be translated simultaneously. So if you have any questions, there's no need to ask them in English. You can ask them in Portuguese. Caleb, Brazilian Arms Institute of Biology. Nós vimos que o VO2 máximo ele tem uma característica genética. A minha pergunta é, alguns fisiologistas usam métodos diferentes para medir esse VO2 máximo, e cada um defende os seus protocolos para fazer esse cálculo. Protocolos aí antigos, talvez a Ostrom, Wasserman e tal. Eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, se medidas diferentes, usando esses diferentes protocolos, poderiam atrapalhar esse tipo de estudo genético. Yes. Sim. We've talked about the possibility Nós falamos sobre a possibilidade de contribuições, cooperação entre laboratórios, cooperações internacionais. I think, yeah, that was confusing. Eu estava ficando confuso. I think for that to run effectively, then eu acho que para isso ser feito, nós precisamos ter uma padronização dos protocolos por esses laboratórios. O VO2 máximo, como traço específico, pelo menos pelo que eu sei, é que você pode usar protocolos diferentes e, no geral, chegar ao mesmo score, mas claramente vai haver diferenças entre os protocolos. Então, a forma mais lógica de fazer isso, se você vai conduzir um estudo bem planejado com antecedência, sim, você precisa padronizar o protocolo e os equipamentos e todos os aspectos relacionados e fazer pelo menos 2 vezes também, antes e depois do treinamento. Mais alguma pergunta?